Para falar, o doutor Walter José de Moura, pela Associação de Controle do Tabagismo, Promoção de Saúde e dos Direitos Humanos. Está com a palavra. Muito obrigado, eminente presidente. Como último, tentarei ser breve, não tomar o tempo precioso desse colegiado, embora já avançado no horário de funcionamento. Eminente ministra presidente, eu peço licença para saudar esse colegiado na pessoa da eminente relatora, já deixando nossa preocupação quando estivemos com a ministra relatora, que nos repetiu que esse tema não tratava de saúde. Esse tema só pode não tratar de saúde, e essa é uma repetição que foi feita muito aqui da tribuna pela parte autora, se fosse recurso extraordinário desafetando a repercussão geral. Mas como é um MADIM, esse tema sempre vai ser de saúde, porque a lei escolhida é a lei da nossa agência de vigilância sanitária brasileira. Esse tema ele está imbricado. Os advogados que me antecederam da tribuna defendendo a tese da parte autora tentaram não falar de saúde, mas um deles chamou o cliente do seu produto de viciado. Eu estou para ver se isso não é um mercado de saúde ou não, e se essa não é uma questão de sanitarismo ou não. Então, se o próprio advogado de um dos amigos da corte trata que o produto dele tem viciados que buscarão no contrabando o consumo desse produto, quer me parecer que o assunto, eminente ministra, é eminentemente de saúde. E essa é uma preocupação, ainda não terminei de saudar a todos, de quem me honrou com esse mandato, a Associação de Controle ao Tabaco, ACT, Promoção à Saúde, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é um apoiador dessa intervenção, a Fundação do Câncer e a Associação Médica Brasileira. Então, honrado com esse mandato, eu saúdo agora sim a eminente chefe do Ministério Público Brasileiro e saúdo a todos os que me antecederam da tribuna, pedindo licença à eminente ministra, chefe da AGU, para saudar a brilhante advogada Adriana Carvalho, que é uma lutadora de promoção à saúde no Brasil. O fardo dela só não é mais pesado porque ela faz o que ela acredita. Bom, seguindo um raciocínio brilhante do eminente ministro Alexandre de Moraes, neste conjunto de processos que vêm sendo trazidos à corte e colocando a Anvisa no banco dos réus, ou talvez no banco da insanidade regulatória, o eminente ministro Alexandre de Moraes abriu os olhos da corte para que nós olhemos para dentro da resolução. Será que o Supremo vai realmente se transformar num órgão de controle sanitário ou não? E ao olhar para o ato que se busca a declaração de inconstitucionalidade nesta ADIM, do controle concentrado, descobre-se, não, eminente ministro, uma resolução que é substituto de norma em caráter abstrato e genérico. A resolução, eminente ministro Fux, meu professor de sempre, a resolução é derivada do processo administrativo número 25.351.609.367/2010-21. É um processo administrativo com capa. Quando se abre a capa do processo, há uma consulta pública para debater com a sociedade brasileira e com a indústria se o destino regulatório para este tema específico, que é a atratividade deste produto, vai ter resultado A ou B. Esse processo não é tramitado do dia para a noite, ele segue o rito da legislação das agências brasileiras. E ele abre consulta para todos os partícipes, com intimação de todos os interessados. E lá estiveram todos os técnicos, especialistas em questões de laboratório, toxicologia, farmacêuticos, debatendo em processo administrativo com amplíssima defesa apenas a técnica de convencer ou não o agente regulador se a solução é A ou B. Depois deste debate, depois deste rico debate que gerou mais de 11 volumes de processo administrativo, com audiência pública, teve audiência pública para que houvesse manifestação, vem então a resolução. Essa resolução, ela se parece com norma
do legislativo com caráter abstrato e genérico? De antemão, não. Vossas Excelências julgaram portarias aqui que trataram sobre a questão de doação de sangue, em que tinha uma norma que nasceu do dia para a noite, a famosa canetada do dia para a noite. Mas depois o eminente ministro Alexandre de Moraes falou, não, aqui houve a atuação de médicos, especialistas que subsidiaram esse ato. Aqui, esse caso é muito mais evidente. Houve debate aberto com a indústria. A indústria não conseguiu comprovar no jogo da regulação, que é um jogo lícito aqui no Brasil, ela não conseguiu comprovar. E agora vem ao Supremo. Eu ainda vou fazer um detalhe ainda. A indústria ainda pediu, ela ainda teve possibilidade de pedir reconsideração da primeira decisão administrativa. A reconsideração foi deferida. Houve o caráter temporário ou cautelar administrativo, que está escrito na inicial, que se pretende, que a Confederação quer que tenha esse caráter cautelar e concreto. Isso está lá no processo administrativo, basta ler. No final, uma outra equipe de especialistas é constituída para examinar esse pedido de reconsideração, e não há convencimento por evidência técnica. A evidência científica que se conclui dentro da minha agência, da agência do meu país, que vigia a saúde no meu país, é uma conclusão de que, olha, isto não é recomendável. Isto não é recomendável. E quando conclui, eminente ministro Luiz Fux, não conclui em caráter definitivo. O artigo 10 da resolução dá direito de petição para qualquer momento um conjunto de técnicos, e não talvez advogados, mas de técnicos irem à Anvisa e jogar o jogo regulatório. Mas eu venho a essa tribuna com a tristeza de ver que John Nash estava certo. O homem que inspira a teoria dos jogos, que é o jogo da regulação, diz que a pior jogada do enxadrista é virar o tabuleiro. E aqui está a confederação a virar o tabuleiro. Eu não quero jogar o jogo assim. Não me serve processo administrativo. Eu não quero discutir mais com sanitaristas, nem com médicos. Eu não consegui convencê-los. Então, Suprema Corte, por favor, vamos tirar os sanitaristas do jogo. John Nash está certo, é a pior jogada, eu estou assistindo ela na Suprema Corte Brasileira. Uma jogada que não é de mestre. É uma jogada que dilacera o jogo regulatório de saúde no Brasil. Vamos ao consequencialismo. Qual é a consequência da revogação desse dispositivo? Vou, de novo, na perspicácia do eminente ministro Alexandre de Moraes, naquele precedente recente. Há um erro na ADIM de formulação, porque ele busca a declaração de inconstitucionalidade por arrasto da lei de criação da Anvisa. Mas se nós formos na lei 8080 de 1990, tem dispositivo expresso idêntico, ou não é idêntico não, da mesma redação, autorizando, no artigo 15, inciso 16, está autorizado a todos os entes que participam do Sistema Nacional de Saúde a elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. A autorização para as normas de promoção à saúde estão autorizadas na Lei 8.080. E esta lei, me perdoem, essa resolução da Anvisa não é uma norma proibitiva, ela é de promoção à saúde, para que nós não tenhamos, como a eminente ministra-chefe da AGU colocou, um problema futuro de saúde com uma nova geração ingressa com idade muito tenra no mercado de viciados, como o eminente advogado me colocou aqui da tribuna. É isso que diz a Lei 8080 e pode ser, inclusive, que a declaração de inconstitucionalidade mantenha a resolução apoiada no pilar da Lei 8.080 de 1990. Isso é curioso. Mas, voltando à parte final que nos colocamos, o consequencialismo nos chama a responsabilidade de que não se concebe sanitarismo sem a autorização de que a agência brasileira tenha o poder de restringir a comercialização, importação, circulação de produtos de natureza
com dificuldade, que traga risco à saúde, seja ele iminente ou não. A iminência, quem decidiu foi o órgão técnico. Esse ponto é o fundamental, que é a consequência da restrição desse dispositivo. No Brasil, entre 2014, 2015 e 2016, houve uma sucessão de resoluções entre a Anvisa, a ANP, a própria ANS, se eu contar até a Ancine, de mais ou menos 789 resoluções que tiveram intervenção cuja conclusão era uma forma de restrição de circulação de produtos ou até de serviços. Nenhuma delas foi impugnada pela Confederação aqui. Aliás, essa lei já tem 2 décadas. Essa lei já tem 2 décadas, a lei da Anvisa. Por quê? O que nasceu de novo para restringir o poder da Anvisa? Foi a perda do jogo, foi a virada do tabuleiro. E por essa razão, a consequência que se traz não é o que se disse aqui da tribuna, que haverá um aumento de contrabando no Brasil. Esse argumento ele não se justifica, porque senão nós colocaremos todos os tóxico-derivados do ópio ou da própria cocaína como forma de combater o tráfico de entorpecente. Não é esse, o raciocínio não é esse. O que nos preocupa é a minha vontade de viver num país, eminente ministra relatora, em que as questões de restrição a produtos e serviços que causem mal à saúde sejam definidos pela minha agência sanitária, de vigilância sanitária, cuja atribuição constitucional, antecedida pela Convenção Quadro, positivada em dispositivo constitucional que autoriza a promoção da saúde, nós temos o 196 que é expresso, e os últimos precedentes desse plenário foram de colocar o vetor da saúde na frente do vetor econômico. A minha vontade é que, ao interpretar esse dispositivo que autoriza a Anvisa a agir, não haja esse tapetão, não haja esse presente grego que está sendo trazido aqui, de tentar passar o vetor econômico na frente do vetor de saúde. O debate já foi feito pelos técnicos. Os técnicos em saúde trouxeram essa solução da necessidade de restrição. Discutir se o caráter é abstrato ou não é verdade, porque o caráter da resolução não é abstrato e genérico, ele é concreto e temporário. A qualquer momento, a indústria pode buscar a revisão desse ato. Abandonou para vir ao Supremo. É uma mera estratégia de mercado. E digo mais, eu também quero que a minha agência seja como a agência norte-americana, que tem não é uma concorrência, mas ela compõe um mosaico no qual o legislativo delegou à agência tratar dos assuntos técnicos. Não quero viver em um país em que delegarei a restrição de produtos ou serviços danosos ao meu legislativo. Não quero viver nesse país. Eles concorrem, mas eu não quero delegar ao Legislativo. Não confio ao meu Legislativo, porque o próprio Legislativo foi quem confiou essa função à Anvisa. E finalizo, eminente ministra, presidente, dizendo que o Supremo é o artífice da superestrutura brasileira. O Supremo é quem redesenha esse país. Mas ele só redesenha porque existe uma infraestrutura desenhada pelos sanitaristas. E eu não quero ver os meus sanitaristas fazendo lobby no Congresso. Eu quero eles examinando processos administrativos que concluam por resoluções como essas. Tantas quantas protejam as crianças brasileiras. Tantas quantas protejam a saúde e a promoção da saúde nesse país. Dar provimento a essa ADIM leva o sanitarista de dentro da Anvisa para o Congresso. E isso não é saudável, isso não é salutar. Na Microfísica do Poder, ministro Toffoli, que é um livro que tem na prateleira de Vossa Excelência, Michel Foucault já descrevia que a cidade nasceu de sanitaristas. Quando se controlavam miasmas nas primeiras cidades europeias, o controle era restritivo, mandava-se destruir casas que tinham nas beiras dos rios. Está lá em Michel Foucault. Então está na microfísica da nossa cidade, do nosso país, da nossa Constituição e da lei e da Anvisa,
que o mercado respeite a vigilância sanitária no país. Não vamos apagar a atuação, a possibilidade de atuação dos sanitaristas brasileiros, perdão pelo uso do tempo, eminente presidente, e razão pela qual pugnamos pelo desprovimento da ação de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência.